Aqui eu vou passar álcool para retirar qualquer vestígio de gordura que possa ter. Já coloquei meus ovos no bowl da batedeira. Sempre coloco sal. Vou colocar o açúcar, tá? Eu só uso União. E vou bater por 15 minutos. Depois de 15 minutos vai ficar assim, bem aerado, bem fofinho. Se você quiser, no momento que estiver batendo esses ovos, pode acrescentar baunilha, tá? Extrato ou açúcar vanilha. Transfira essa massa para uma vasilha maior. Assim a sua massa vai poder crescer melhor. Acrescente o trigo peneirando. Use o fouet para misturar esse trigo delicadamente. Percebe que se você agregou muito ar nessa massa, você não pode usar o fouet com rapidez, assim você vai tirar o ar agregado nessa massa. Sempre misturando com muita paciência. Essa etapa que vai garantir que sua massa fique bem fofa. Coloque o restante do trigo e continue com o mesmo processo. Não acelerei o vídeo para que vocês entendam a necessidade que tem de fazer esse movimento delicado. Agora eu vou colocar o meu fermento e vou misturar delicadamente. Percebem que minha massa não perdeu volume. Agora é o momento de jogar a água quente nessa massa, tá? É bom que esteja bem quentinha. Misture suavemente e tenha cuidado para que esse líquido se misture completamente na massa, deixando a massa homogênea. Se essa massa não for bem misturada, você vai perceber que vai ficar uma película emborrachada depois que assar. Então tenha cuidado também nesta etapa. Para certificar que está bem homogêneo, passe uma espátula nas laterais e no fundo da vasilha.
use a balança para pesar as massas. Eu coloquei em uma forma de 20 centímetros, baixa, e tem uma outra forma de 10 centímetros de altura, também de 20 centímetros de diâmetro, tá? A outra eu vou dividir ao meio, mas o ideal é que você faça em 3 assadeiras de 20 centímetros. Assim você terá 3 discos de massa. É sempre bom assar as massas em discos separados, assim você mantém melhor a estrutura da massa. Coloque essa massa no forno com a temperatura mais baixa possível. Se você colocar numa temperatura muito alta, vai correr o risco de, quando você tirar essa massa do forno, ela afundar no meio. Massa assada e bem fofa, tá? Olha a tonalidade que ficou. Não deixa passar muito tempo no forno, porque senão vai desidratar sua massa e vai ficar muito seca, né? Agora eu vou retirar da forma, tá? Tenha cuidado para você não furar essa massa lateral dela, não arrancar pedaço dessa lateral, tá? Então vai bem cuidado, vai afrouxando aí e retire a massa da forma. Eu tenho o hábito de descascar essa superfície, tá? Eu não gosto desse marronzinho que cria em cima da massa. Então, eu retiro tudo isso, eu deixo ela branquinha. Olha a textura dessa massa, ela é muito fofa e úmida, tá? Vou fazer a mesma coisa nesse disco, né? Mas vocês percebem que esse disco, ele é mais baixinho, tá? A outra massa eu fiz numa forma de 10 centímetros de altura. Então, eu vou dividir, eu vou cortar a massa ao meio para rechear. Então, eu vou ficar com 3 discos de massa. Bem fofa também, tá vendo? Olha a lateral como tá bem clarinha, sinal que meu forno foi bem suave. Vou fazer a mesma coisa nessa massa. Eu vou retirar a parte de cima, porque eu não gosto dessa parte marrom. Cuidado na hora de retirar para você não machucar a massa. É só a película marrom. Agora eu vou pegar esse disco mais alto e vou cortar, vou fatiar ele, tá? Eu deixo aí uma altura de mais ou menos uns 3 centímetros, 2,5 centímetros. Não corta direto não, tá? Vai marcando toda a lateral na altura correta para depois você aprofundar a faca. Agora eu faço o corte.
Cuidado ao manusear, tá? Ela é bem delicada. Daqui para frente não tem mais receita, tá? É apenas um vídeo mostrando como eu fiz a decoração. E algumas, né, a maneira para que vocês vejam como é que a gente vai fazer para nivelar esse bolo e fazer com que ele fique lisinho. Eu necessito que esse chantilly fique lisinho, tá? Eu não vou passar espátula decorativa, nada disso. Apenas eu quero deixar bem liso, para depois eu vou jogar um pó, tá? Esse pó, eu vou até usar nele aquele Gold Rosé. Então eu quero que ele fique o mais liso possível. Isso aí é um chantilly que eu aveludei com leite condensado e deixei ele num ponto que dê para alisar e que fique liso. Se você não aveludar, nem com água ou com leite condensado, ele vai ficar muito poroso e você não vai conseguir uma lateral mais lisa possível, tá? Cuidado com a lateral. Eu uso essa espátula para saber onde está faltando chantilly, porque eu quero que essa lateral fique bem reta, tá? Se você não fizer isso, ela pode ficar naquele formato de cone, né? Tipo casquinha de biscoito. Larga embaixo e vai afinando para cima. Então não vai ficar bonito, tá? Coloca uma régua, o que quer que seja, para ficar nivelado. Esse trabalho é paciência pura, tá? Faz, alisa, estica, volta, retira rebarbas e limpa a espátula. É aquele processo aí que vocês já estão acostumados a fazer, né? Mas tenha sempre muito cuidado e muita atenção para que ele fique na mesma altura, com a lateral retinha e no final dê um trabalho bacana. Agora que eu já fiz a pré-camada, eu vou utilizar o meu saco de confeitar para fazer esses cordões aí, né? Assim fica mais fácil para nivelar. Nem sempre eu uso esse saco de confeitar, eu gosto muito de fazer a mão livre mesmo. Mas eu vejo que para quem está iniciando, essa maneira é mais simples, mais rápida e mais certo de que vai dar certo, né? Porque as camadas vão todas na mesma altura. Então isso fica mais fácil para quem está iniciando. Pego a espátula, dou a primeira alisada, né? Percebo onde está faltando chantilly, acrescento o chantilly e continuo passando a espátula até que fique um bolo liso.
Depois que ele tiver todo certinho, eu vou pegar esses confeitos aí, você pode escolher qualquer um que tiver nas lojas, tá? Aí você vai, eu tenho esse pincel aí de silicone e eu vou colocando toda nessa lateral, mas eu quero só esse pedacinho aí. Eu vou colocando, preenchendo tudo, puxando, mas antes, tá? Antes de fazer isso, eu coloquei meu bolo na geladeira. Eu deixei essa cobertura bem geladinha e só depois eu fui colocando isso, tá? Faça isso que é melhor. Agora eu venho com minha bombinha, tá? Eu coloquei o pó Gold Rosé com álcool de cereais. Fiz a misturinha. Antes de você faça a mistura e testa para ver se está escorrendo ou não. Se estiver escorrendo, coloca mais pó. E se tiver muito grosso, você coloca mais álcool. E vai colocando no bolo, borrifando tudo, tá? Nesse momento, eu já dou logo uma limpada, porque isso aí às vezes cola nessa tábua. Então, eu prefiro já dar uma limpada para depois continuar o trabalho. O bolo parece estar torto nas laterais, gente, mas não está, ok? Agora eu vou borrifar o pó em cima, aí no topo. Depois de tudo borrifado, vou colocar essas pérolas ao redor do bolo.